Fala, licitantes de elite, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje eu quero falar de um tema extremamente delicado e que você que participa, que trabalha com licitações deve dominar e muitas vezes contar com uma assessoria jurídica especializada para poder buscar o Poder Judiciário. Eu estou falando da diligência no procedimento licitatório, ou seja, o momento em que o progoeiro abre para os demais licitantes a possibilidade de complementar informações ou documentos faltantes. Esse é um importante instrumento à disposição dos agentes públicos. No entanto, a sua utilização deve ser vista com ressalvas pelos licitantes em algumas circunstâncias, porque, evidentemente, em algumas circunstâncias que nós já presenciamos no nosso dia a dia, o pregoeiro ele se vale desse instrumento para conceder ao licitante a oportunidade de sanar um vício que não lhe era permitido mais naquele momento. Se você tem interesse nesse conteúdo, fica conosco até o final do nosso vídeo, porque você vai se surpreender aqui com uma divergência entre o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário que eu vou especialmente deixar para o final do nosso vídeo. Por enquanto, vamos começar lembrando do que é a diligência. O artigo 64, parágrafo 1º da Lei de Licitações, permite aos agentes públicos, sobretudo os pregoeiros e agentes de contratação, a realização de diligência em duas circunstâncias. Primeiro, uma circunstância mais simples, que é para solicitar documentos atualizados, vencidos, como, por exemplo, uma certidão negativa, que no decorrer do procedimento licitatório acabou se vencendo. E uma segunda hipótese, essa um pouco mais sensível, é onde mora as grandes dificuldades que podem esconder algumas pegadinhas para você que trabalha com licitação e que pode demandar uma assessoria jurídica especializada, que é a hipótese de diligência para complementação de informações relacionadas a documentos já apresentados e necessários para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Em tese, o agente de contratação pregoeiro não pode oportunizar a possibilidade de juntar documentos que deveriam ter sido juntados por ocasião das fases de habilitação, antes do início do certame, aquele prazo que medeia entre a publicação do edital e a abertura do certame. No entanto, muitas vezes na prática nós vemos isso acontecer, inclusive com a chancela do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União ele tem feito algumas interpretações que buscam relativizar a forma em favor do mérito, e algumas dessas interpretações, nós vamos ver agora, daqui a pouco, elas não são comungadas pelo Poder Judiciário, que muitas vezes acaba por anular alguns procedimentos de licitação e determinar a exclusão de licitantes indevidamente habilitados com base nesse instrumento. O Tribunal de Contas da União, apenas para contextualizar, ele tem feito uma interpretação de que o pregoeiro ele pode solicitar documentos que não foram apresentados no momento oportuno para efeito de habilitação, desde que esses documentos digam respeito a situações pretéritas que existiam e de fato existiam, mas que por um equívoco do licitante não foram juntados aos autos do procedimento licitatório. Mas, como eu já disse, esse entendimento nem sempre é comungado pelo Poder Judiciário. Aqui eu trouxe até um acórdão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que trata exatamente dessa situação. O Judiciário, em tese, ele se vincula mais à ideia do princípio da isonomia, da igualdade e da competitividade. Ao passo que muitas vezes o Tribunal de Contas ele busca aproveitar o procedimento licitatório, buscar assegurar o próprio mérito da vantajosidade da contratação, e isso gera esse conflito. O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que a ausência de documentos essenciais exigidos pelo edital configura vício substancial que legitima a inabilitação do licitante. A diligência do artigo 64, parágrafo 1º da Lei 14.133, não se presta a suprir a falta de documentação indispensável. Esse julgado que eu acabei de ler para os senhores da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 6 de maio de 2026, para exemplificar como esse tema suscita divergências e que, se você foi prejudicado em alguma licitação, ou conhece alguém que já foi prejudicado ou está nessa situação, saiba que é possível manejar os recursos cabíveis por meio de uma assessoria jurídica especializada. Esse então foi mais um nosso vídeo. Eu sou Renato Pessoa Manussi, advogado e consultor